Estude com banner de mosaicos geométricos coloridos. Ao centro, há 3 colunas brancas. Apresentador em pé e os convidados sentados. Ao fundo, um telão com a logo. Ponto de vista. A Constituição de 1988 foi promulgada há 35 anos. De lá para cá, a Carta Magna, principal lei do país, recebeu várias emendas e segue sendo debatida em várias situações. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, é resultado de um processo intenso que mobilizou movimentos sociais, entidades classistas e religiosas, partidos políticos, estudantes. Muita gente acompanhou e enviou propostas para os constituintes. O programa Ponto de Vista vai discutir em 3 edições como foi o processo que deu origem à nossa atual Constituição. Vamos fazer um balanço desses 35 anos da vigência dessa importante Carta Magna e como ela é vista nos dias atuais. Para isso, vamos ouvir especialistas, pessoas que viveram na pele o clima da Assembleia Nacional Constituinte e representantes de entidades e grupos que ainda lutam por direitos. Eu sou Cassiana Tormin e te convido a acompanhar esses diálogos sobre os 35 anos da promulgação da Constituição Federal. Este é o Ponto de Vista. Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título, em fundo branco. Ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. 35 anos da Constituição. Nesse primeiro programa, vamos tratar do processo de abertura política depois de 21 anos de regime militar no Brasil. Cassiana Tormin, naquela época, setores da sociedade lutavam por direitos e garantias e prevalecia o desejo de mudanças. O presidente José Sarney, que tomou posse em março de 1985, tratou logo de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E mesmo um pouco antes dessa convocação, Sarney nomeou uma comissão de notáveis para elaborar um texto prévio. Esse grupo ficou conhecido como Comissão Afonso Arinos por causa do senador que presidiu os trabalhos. Para falar desse momento que antecedeu a Assembleia Nacional Constituinte, recebemos 2 convidados muito especiais. Hélio Santos, doutor em administração e militante do Movimento Negro e que integrou a Comissão Afonso Arinos, e Douglas Pinheiro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, doutor em Direito, Estado e Constituição. Vamos dar um destaque nessa conversa sobre como foi o debate racial naquele período pré-constituinte. Cassiana se senta. Sejam bem-vindos. Muito prazer tê-los aqui com a gente. No canto inferior direito há um QR Code. Vou começar então com o senhor, professor Hélio Santos, que a gente já comentou aqui que o senhor viveu aquele momento, como integrante da mobilização do movimento negro e também participou dessa comissão Afonso Arinos. Mas eu queria, antes de tudo isso, contextualizar como que estava a sociedade naquele momento, quais eram os anseios da população, depois daquele período difícil da ditadura militar, o que o povo, de uma forma geral, esperava e o povo negro em especial. Hélio Santos, doutor em administração. É um prazer estar aqui no Ponto de Vista, falando sobre esse tema aqui com o doutor Douglas Pinheiro, com você, Cassiana. Naquele momento, o país buscava oxigenar-se de democracia, depois de 21 anos de ditadura militar. Toda a reunião, todo o debate terminava com esse bordão: por uma Constituinte livre e soberana. Da mesma forma que antes também se batalhou por uma anistia, E a anistia já tinha acontecido em 1979, muita gente havia sido banida, E era um momento de forte ebulição, A sociedade queria participar. Eu mesmo estive nessa comissão dos notáveis, mas a única notabilidade que eu tenho é que eu tenho 1,86 m, então qualquer um me nota a distância. Mas tive que viajar o Brasil todo e foi um momento muito rico, e eu acho que ali nós queríamos calibrar um sonho de um Brasil potência que a gente hoje ainda está calibrando. Portanto, foi um momento importante. A comissão teve um trabalho exaustivo e, na minha opinião, fez um trabalho extremamente importante para o país. Professor Douglas Pinheiro, o senhor que é professor de Direito Constitucional, conta pra gente como que o senhor avalia essa transição do regime militar para esse período de abertura, de democracia. Alguns até criticam dizendo que não houve uma ruptura, mas que foi uma transição meio que negociada. Como é que o senhor vê
passagem que o Brasil deu na sua história. Olá, Cassiane, professor Hélio. É uma boa oportunidade estar a gente conversando e debatendo um pouco Douglas sobre Pinheiro, isso. professor de Direito do UNB. Havia uma tradição no Brasil de sempre se fazer aquilo que se chamava de transição pelo alto, que era uma transição que excluía a mobilização social. Naquele momento, o que a gente percebe é que houve uma mobilização, um acúmulo democrático durante os anos do regime militar. Então, aquilo que vai desembocar, que deflagrar o processo constituinte, ele começa como ensaio, como gestação, muito antes. Então, se nós observarmos, já, por exemplo, em 67, num congresso do Partido Comunista Brasileiro, um congresso inclusive clandestino, já se falava da necessidade de uma nova Constituição, porque aquela que havia sido colocada, ela era autoritária. Nós vamos ter, em 71, a Carta do Recife, do MDB, que já clamava por uma nova Constituição. Então, em 73, quando Ulisses Guimarães percorre o país como anticandidato de uma anti-eleição imposta por uma anticonstituição. Então, o movimento constituinte, ele foi num crescente no decorrer dos anos 70, aliado com outros movimentos laterais, né, que inclusive tiveram um maior lastro social, como era a luta pela anistia e depois a luta pelas diretas já. Então, a gente tem que pensar que o processo constituinte que se deflagra ali nos anos 80, ele foi fruto de um acúmulo histórico de luta democrática, que se dá antes e que se dá, inclusive, clamando que esse processo se desse, de alguma forma, com participação popular. Então, há uma crítica, inclusive, de que isso não tenha sido feito com uma ruptura total, inclusive pelo próprio procedimento com o qual a Assembleia Nacional Constituinte é convocada, que é uma emenda constitucional, ou seja, já era um processo de uma alteração de um texto anterior que convoca a nova Constituinte, mas eu acho que inclusive alguns diziam que trazia uma certa ilegitimidade para essa Constituinte, mas ela acabou se demonstrando muito mais potente do que a forma pela qual foi convocada. Tá certo. O professor Hélio Santos participou da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, né? Como a gente já falou, que foi esse grupo de juristas e estudiosos encarregados de elaborar um anteprojeto de Constituição para ser submetido à Assembleia Nacional Constituinte. Esse grupo ficou conhecido como Comissão Afonso Arinos. E ele também fez parte da Convenção Nacional do Negro e a Constituinte, que foi um encontro realizado em Brasília em agosto de 1986. E a gente vai ver aqui alguns registros, né? Temos aqui algumas fotos. Tem aqui a foto do professor Hélio Santos com outros companheiros também na Convenção Nacional do Negro, em agosto de 1986. E aí, então, a gente vai ter aqui alguns desses registros, então, daquele momento. E eu vou aproveitar, então, essa oportunidade, professor Hélio, para perguntar sobre essa convenção nacional, né? Então, eu imagino que, diante desse clima aí, né, de luta por direitos, né, de mobilizações, né, que o professor Douglas também comentou, então, eu imagino que o movimento negro resolveu também se posicionar, né, para preparar para essa Constituinte. E aí, eu tenho até aqui uma cópia dessa carta convite que vocês fizeram, né, convidando toda a comunidade negra para participar. Em destaque, a carta convite. E aí, até colocaram endereço para as pessoas entrarem em contato, porque naquela época não tinha internet, né? Imagino que essa mobilização tenha sido muito mais difícil, mas não deixou de acontecer. Conta pra gente como é que foi que surgiu essa vontade de fazer essa Convenção Nacional do Negro e o que saiu de resultado desse processo, como que foi essa mobilização? O movimento negro já estava mais ou menos articulado nesse momento? Sim. Como o professor explicou, toda a sociedade brasileira tem estava até uma foto, ávida. Professor, do senhor aqui com o Jorge Amado, olha só. Sim. No telão, a foto citada. Mas como o professor Douglas falou, toda a sociedade brasileira estava ávida por participação. E a população negra, historicamente oprimida, muito mais. Então, eu viajei pelo Brasil todo e se havia uma coisa que a população negra reclamava... Hélio Santos, doutor em administração. Para criminalizar o racismo. O racismo até então era tipificado como uma contravenção, tipo jogo do bicho, que era a lei Arinos. Então, eu queria discutir políticas públicas, confesso, por uma questão de formação. Mas o movimento negro queria criminalizar o racismo. Eu acho que é importante, mas toda vez que fala em criminalizar,
professor Douglas, eu sou remetido ao Código Penal, mas quando eu falo do racismo sistêmico, eu me remeto à política pública, que é, na verdade, que era o meu interesse. Mas em todo lugar queria se criminalizar o racismo. Mas o resultado desta convenção, imagine, 38 anos atrás, como você disse, não tinha internet, a gente não usava nem celular. O que importa é que foi um resultado de muito sucesso. Nós conseguimos, na Constituição verdadeira, coisas importantes e foi assim um momento em que a população negra sonhou. Eu digo que hoje nós temos que recalibrar os nossos sonhos, porque aqueles sonhos se efetivaram uma parte, eu não posso negar que houve avanços, né? Mas foi um momento que eu reitero, muito rico e que houve uma participação do Brasil inteiro. Imagine um país continental como o nosso, pessoas vindo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Pará, né, com as dificuldades históricas que o movimento negro teve. Então, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, ter estado, primeiro, ali nesse encontro, e depois ter estado na Comissão Arinos, porque na Comissão Arinos realmente foi também um momento que nós pudemos interferir nesse esboço constitucional feito. O esboço constitucional terminou em setembro de 1986. Em seguida, haveria eleição para a Assembleia Constituinte. Então, nós conseguimos ali, digamos assim, encaixar coisas importantes, como criminalizar o racismo nesse esboço, já prever políticas de cotas, coisas importantes, estabelecer o SUS, tudo isso antes da Constituição de 1988. Tem até uma foto aqui, olha, professor Hélio, da Comissão Afonso Arinos, né? O senhor aqui junto com outros integrantes também. Eu nunca vi tanto jurista por metro quadrado ali, né? Eu dizia com o doutor Douglas. Então, além do Afonso Arinos, você tinha o Sepúlveda Pertence, tinha o Paulo Brossard, tinha o Josafá Marinho, tinha o Miguel Reale, tinha o Joaquim Falcão, que era muito jovem, enfim, tinha o Evaristo de Moraes Filho, e tinha também personalidades, como Jorge Amado, como Celso Furtado, como Antônio Hermílio de Moraes, Cristóvão Buarque, enfim, foi um grupo que, na minha opinião, pôde ousar, né? Porque nós não tínhamos o compromisso. Resultou-se numa Constituição com 436 artigos e a verdadeira teve 250 só. Então, nós extrapolamos, mas a gente podia extrapolar, porque a ideia nossa era estimular a sociedade ao debate, jamais substituir a Constituição verdadeira que foi feita em 1988 por quem foi eleito especialmente para isto, né? Uhum. Aqui o senhor de novo com o escritor Jorge Amado, e como é que foi essa convivência, professor, com pessoas que às vezes, imagino que às vezes não eram do círculo de convivência do senhor? O Jorge Amado era um poço de ternura, ele só ficou bravo no momento, quando o bispo Guilhermino Cunha, que fazia parte da comissão, dizia que as religiões deveriam obedecer aos bons costumes. Jorge Amado, que é de religião de matriz africana, salvo engano, filho de Xangô, por isso ele tem essa cara de zangado, mas ele não é nada zangado. Mas aí ele ficou realmente zangado. Foi necessário a intervenção da turma do Deixa Disso. Quer dizer, quando o bispo pediu que as religiões deveriam obedecer aos bons costumes. E aí Jorge Amado indagou. Quer dizer, eu não posso bater o meu atabaque, não posso matar meu galo, e os seus anjos podem cantar na igreja. Partiu para cima. E aí a turma do Deixa Disso foi uma coisa muito interessante, porque ali eu fiquei a reboque, eu só vim depois. Eu só percebi que era realmente uma afirmação racista no segundo momento, quando Jorge Amado percebeu, na verdade, o que é que se pretendia. A comissão toda, ela se reunia uma vez por mês no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. E nós recebemos toneladas, literalmente, toneladas de contribuições de todo o Brasil para todas as áreas. Então foi algo muito rico. E estando ali naquela convenção, naquela foto que você mostrou de 1986, eu já trazia essa bagagem dessa discussão. Então, eu vejo que foi um momento importante. Eu reitero, Cassiana, nós temos que calibrar os nossos sonhos. Nós vivemos um momento ainda de baixo astral e eu penso que tudo aquilo que a Constituição verdadeira, Dr. Douglas, prometeu, nós temos condições de entregar. Porque o Brasil não é rico, ele é muito rico.
Consequentemente, não aceito a crítica feita que os constituintes criaram dispositivos que depois não poderiam se materializar. Mais adiante eu posso dizer, todas aquelas promessas são promessas absolutamente factíveis para um dos países mais ricos do mundo. Certo. Eu queria só contextualizar aqui, que eu esqueci de comentar, que essa Convenção Nacional do Negro na Constituinte foi em agosto, né, de 86, um mês depois, em setembro, começaram os trabalhos da Comissão Afonso Arinos, né, que o senhor... Não, um mês depois terminou. Nós começamos terminou. Começou 80, antes, terminamos, então. Gastamos precisamente, Cassiana, 1 ano e 15 dias. Começou em setembro de 85 e nós entregamos o projeto no dia 18 de setembro de 86. Portanto, durou exatamente 1 ano e 15 dias. Portanto, nesse momento, nós estamos concluindo os trabalhos na Comissão Arinos. Certo. Obrigada, então. Professor Douglas, eu queria que o senhor comentasse 2 coisas. Primeiro, sobre uma crítica dessa carta convite aqui do Movimento Negro para a Convenção. Eles colocaram o seguinte, que a Constituinte... foi assim, uma carta bem dura, bem crítica, né? E diz assim, que criticando o fato da Constituinte ser congressual, né? Ou seja, deputados e senadores, está escrito aqui, os deputados federais e senadores eleitos não ficaram apenas empenhados em elaborar a nova Constituição, mas, ao mesmo tempo, também cumprirão outras tarefas normais do Congresso Nacional. Então, esse é um ponto, se o senhor acredita que essa questão teve alguma relevância, se realmente foi prejudicial. E uma segunda coisa também que o professor Hélio comentou aqui sobre essa relação da Comissão Afonso Arinos, né, que fez uma proposta, mas que a gente sabe que depois, no final, o Ulisses Guimarães, que estava presidindo a Assembleia Nacional Constituinte, não quis receber esse texto, né, formalmente, apesar de muitas coisas terem sido aproveitadas. Então, passar a bola para o senhor. Vamos lá, então. O primeiro ponto. Havia, por parte dos movimentos sociais, uma demanda muito forte de que a Constituinte fosse exclusiva. Entre a Constituinte congressual e a Constituinte Pinheiro, exclusiva, professor de Direito, UNB. que se constituísse um grupo específico para debater em alto nível, em diálogo com a sociedade, não movido pela pressão da legislação ordinária, e que pudesse, por isso, se tornar um fórum um pouco mais amplo. Mas havia também, nessa demanda de uma Constituinte exclusiva, uma preocupação da questão congressual da época. Então a gente precisa um pouco pensar que nas eleições de 74 é quando o governo militar ele tem uma sérias derrotas em termos dos governadores, das eleições de governadores. Em 76 ele volta a ter derrotas nas câmaras de vereadores, embora ele tenha uma grande maioria em várias câmaras, em várias cidades, nas principais, nas capitais, as câmaras de vereadores ficaram com boa parte de representação do MDB, em São Paulo, no Rio, em BH, em Porto Alegre, em Salvador, em Campinas. Então, havia uma preocupação das eleições de 78, porque naquelas eleições, para governador, elas seriam diretas. Então, em 78, antevendo a possibilidade de uma derrota acachapante, a Geisel fecha o Congresso a partir de um case que era um projeto de reforma do Judiciário, que gerou uma certa discordância entre a Arena e a MDB. Ele fecha o Congresso e vem o pacote de abril de 78. Né? Esse pacote de abril ele cria uma série de mudanças inclusive em relação às eleições para governadores, mas em relação, por exemplo, à reeleição para senadores. Um dos senadores seria feito pelo colégio eleitoral. E com isso são chamados senadores biônicos. Então, esses senadores acabaram, obviamente, garantindo uma grande força para a Arena e depois que acabam a Arena e a MDB, mas para justamente aquelas forças políticas que estavam do lado do movimento militar. Então, a ideia de uma Constituinte exclusiva também era uma tentativa de se livrar, evitar novas interferências. De se livrar um pouco dessa pedra de arrasto, da presença desses senadores biônicos. Tanto que, mesmo sendo uma Constituinte congressual, um primeiro debate que se tem quando a Constituinte é instaurada, e ela é instaurada com a presidência com o presidente do STF, Moreira Alves, é se os senadores biônicos poderiam ou não participar. Então, o primeiro debate sobre ser
congressual ou ser exclusiva, tinha por isso essa preocupação. Então o movimento sindical Ele afirma com a cabeça. também queria uma constituinte exclusiva. O movimento negro queria uma constituinte exclusiva e a principal preocupação era esse resquício, digamos, essa herança parlamentar que viria do regime militar, né? A segunda questão que você me pergunta é sobre o fato do Ulisses não ter aceitado o texto da Comissão Afonso Arinos. Porque costuma-se dizer nos bastidores que o Tancredo Neves, com toda a expertise política que ele tinha, de ter conseguido, inclusive, articular a transição de maneira muito esperta, né? Ou seja, com uma chapa, inclusive, que tinha ele na cabeça, José Sarney, que tinha toda uma tradição, né, congressual ao lado da Arena, que teria sido quase que um grande acordo. E, embora o Tancredo falasse a todo tempo em poder constituinte, ele raramente falava em, de fato, uma constituinte. Então, havia-se, hoje, historicamente, olhando retrospectivamente, há uma certa dúvida se de fato havia uma intenção de convocar uma constituinte ou se talvez fazer uma transição que tivesse uma atuação constituinte, mas por uma comissão específica, né? A Assembleia dos Notáveis, então, era um projeto já muito claro para Tancredo. Quando Sarney assume, Sarney também não tivesse o mesmo capital político que Tancredo tivesse, né? Então, a Comissão dos Notáveis faz um trabalho fantástico de um texto extremamente progressista, que avança em vários pontos, inclusive surpreendendo a sociedade civil, mas havia uma vontade de que essa participação, que talvez isso soasse como um movimento que excluísse o povo. Então, Sarney talvez não tinha o mesmo capital político de Tancredo para encaminhar isto como um projeto, e diante da presença de Ulisses Guimarães, que tinha toda uma trajetória de luta pela democracia, pelas eleições diretas e pela participação popular, então, de fato, acaba que esse projeto, embora tenha nos bastidores da Constituinte servido de parâmetro, de texto base, às vezes, para iluminar os debates, ele não tenha sido oficialmente aceito por Ulisses Guimarães e tenha sido arquivado pelo governo Sarney. Mas o que importa é que o presidente Sarney, em setembro de 85, ao criar a Comissão dos Notáveis, deliberadamente cita que a comissão não tinha nenhuma intenção de substituir a Constituinte e que seria apenas um fórum de debate importante, de diálogo com a sociedade. Hélio Santos, que doutor em administração. foi. E depois, apesar de nós não termos eleito uma Assembleia específica para redigir a Constituição, eu, neste país, nesses anos meus todos, jamais vi tanta abertura, porque houve um diálogo profundo e profícuo com a sociedade. Quer dizer, todos os setores. Imagine, os mais variados setores foram ouvidos. Eu lembro que na Comissão Arinos, um setor que me procurou, achei estranho, eu era o único negro da comissão. E os homossexuais. Um grupo de homossexuais do Rio de Janeiro, Triângulo Rosa. Em vez deles procurarem juristas importantes, como Zé Afonso da Silva, Sepúlveda Pertence, eles entenderam que era comigo que eles deveriam postular. E eu postulei junto ao líder da nossa comissão, Afonso Arinos, que deveria colocar que os direitos são fundamentais, independentemente de cor, raça e também orientação sexual. Mas não passou. Passou algo parecido. Passou algo parecido, né, diante de qualquer tipo de particularidade. Mas eu achei bastante estranho e achei bastante positivo eles terem procurado a mim. E, aliás, havia apenas um negro dentro desse grupo. Então, naquela época, eu digo na comissão, não há grupo que não foi recebido. E depois, no Congresso Constituinte, também houve uma abertura muito grande. Toda a sociedade se manifestou e eu sou um defensor da Constituição brasileira, porque ela ainda vai entregar, né? Eu reitero isso, ela calibra sonhos que estão atualmente rebaixados, né? Porque tudo que está ali pode ser entregue. Não aceito a ideia,
essa insistência de que nós criamos uma Constituição que não pode entregar. Ora, o PIB de 2020 permitiria que cada família com 4 pessoas recebesse cerca de R$11.600. O Brasil produz alimentos suficientes, segundo a Embrapa, para alimentar 800 milhões de pessoas. Nós só temos 200 milhões. Então, nós vivemos num país complexo, que tem fome, mas produz 4 vezes o volume de alimentos necessário. Um país que esteve durante esse tempo todo, Dr. Douglas, dentre os 10 mais ricos do mundo, tendo como referência o PIB, junto com a China, Estados Unidos, Canadá, mas ao mesmo tempo, durante todo esse mesmo tempo, esteve entre os mais 10 desiguais. Então, essa assimetria bizarra, o Constituinte previu que o Brasil tem potencial. Não se entrega porque o país se autoatribuiu limites. Olha, vamos só até aqui, vamos incluir um grupo. Então, eu sou, assim, um fã ardoroso da Constituição de 1988. Ela precisa de ser valorizada e recalibrada. Certo. Posso fazer só um comentário? Não é de estranhar tanto essa aproximação. Se nós observarmos em 78, quando surge o Movimento Negro Unificado, é quando surge também o Somos, que é o grupo de afirmação homossexual. Eles conseguem se organizar como subproduto. Né? Eles conseguem organizar como sociedade civil também nesse momento e perceber a importância de talvez se unificar com outros grupos historicamente excluídos como uma forma de afirmar depois os seus pleitos. Tanto que, novamente, esse representante do Triângulo Rosa vai falar na subcomissão de minorias, novamente pleiteando que a Constituição acabasse impedindo expressamente a discriminação por orientação sexual. Exatamente. Só uma coisa interessante, porque a participação popular foi um marco da Constituinte de 1988. As pessoas podiam enviar pedidos e ideias para a Câmara dos Deputados e, naquela época, as sugestões chegavam via carta. Nós separamos 4 dessas cartas para exibir aqui nesse ponto de vista, em comemoração aos 35 anos da Constituição Cidadã. A primeira é da Ana Lúcia de Almeida, uma menina de 14 anos. Vamos ver aqui no telão. Na verdade, a idade é entre 10 e 14 anos. E ela fala, acho que o Brasil está muito racista, acho muito errado essa separação de cor. Tem gente branca que não tem capacidade de um negro, né? Eu espero que a Constituinte resolva esse problema, porque os negros têm que ter seus direitos na sociedade, porque ele é um ser humano que pensa, que vive, que tem sentimento como os brancos. Essa menina, ela é de Pernambuco, do município de Vitória de Santo Antão, né? Olha que interessante. Tem mais uma também, do José... Trechos da carta de Cláudio. Do Cláudio. Cláudio, ele escreveu o seguinte: tem um forte desejo de encontrar uma nova Constituição, onde o homem negro tem oportunidades de conquistar seu espaço e reconhecimento, figure como elemento ativo e participante, valorizado pelo que não pôde ser até hoje, pois não se deve negar que neste país há racismo encoberto por bondades e esmolas. Olha só que interessante. O Cláudio, só para a gente registrar aqui, ele é do Rio de Janeiro, né? E aqui tem aqui o grau de instrução superior incompleto, e existe aqui um espaço para esse envio, né, de sugestões. Estava escrito assim: se você preferir dirigir a sua sugestão a um parlamentar especificamente, basta preencher esse campo com o nome do deputado ou senador. E ele mandou para o Nelson Carneiro, deputado Nelson Carneiro, né? O interessante é que os dois acertaram. É evidente que a situação do negro hoje ainda não é a que eu gostaria, mas veja, a partir de 2019, a metade das vagas das universidades públicas são preenchidas por pessoas negras. Nós criminalizamos o racismo. Esta menina que queria uma maior visibilidade do negro, hoje a gente vê a televisão aberta e vê uma quantidade expressiva de negros. Hélio Santos, doutor em administração. Nada disso, precisamente nada veio porque houve uma decisão de alguém. Tudo espontânea, isso, né? Nada, nunca houve isso. Tudo isso é resultado de luta. Então, esse sonho dessa menina, que hoje deve ter mais de 40 anos, ela deve ver a televisão e ver a imagem dela, coisa que a minha filha cresceu, passou a vida inteira sem nunca ter visto, numa capa de uma revista feminina, uma noiva negra.
Mas hoje isso é comum. Então o que eu quero dizer é que estamos longe, somos ainda aqueles que somos perseguidos, vivemos nesse momento algo que já era um problema lá. Na Comissão Arinos, nós extinguimos a Polícia Militar, fizemos uma unificação. A polícia era civil e tem o policiamento uniformizado, que seria o que nós chamamos hoje de polícia militar. Militarizar as polícias é o resultado da violência que nós tínhamos lá, que essa, sem dúvida alguma, não mudou e parece que é o desafio central da sociedade brasileira aqui em 2023, é a questão das polícias. A sociedade brasileira terá que decidir o tipo de polícia que ela quer. Nós não conseguimos. A Comissão Arinos provocamos isso, mas a Constituição verdadeira não. E hoje parece, né, doutor Douglas, mais difícil, porque nós temos a bancada da bala e que se entende que realmente tem alguns alvos que são privilegiados. Porque em nenhum bairro da classe alta você tem bala perdida. As balas só se perdem nos bairros pobres e sempre tem como direção um corpo negro. Professor Douglas, o professor Hélio comentou dessa questão dos homossexuais, né, da luta, e a gente sabe que na Constituinte também eram apenas 4 parlamentares negros, né? Eram poucas mulheres também. Como que se houver essa questão da representatividade e mesmo assim, às vezes, né, com uma representação pequena, uma representatividade pequena, muito aquém, né, do que era a representação do total da população brasileira, mas ainda assim houve avanços como essa questão de criminalizar o racismo. O senhor acha que os parlamentares, de uma forma geral eleitos, eles foram obrigados a assumir essas bandeiras também dos grupos, que mesmo não tendo uma representatividade equitativa, eles tiveram que absorver isso? Olha, Cassiane, você acabou de mostrar essas cartas. Tem um trabalho de pesquisa do professor Moncler sobre essas cartas, que ele inclusive chama de a Constituição Desejada. Douglas Pinheiro, professor de Direito. Porque havia um desejo social muito grande de mudança naquele momento, havia uma esperança muito grande, que aquele momento seria capaz de gerar uma intervenção concreta, real e efetiva. Essas cartas que foram um projeto, inclusive chamado Diga Gente, em que as cartas eram disponibilizadas em órgãos públicos e em agências de correio, ou seja, não havia custo de envio. Essas cartas tinham uma parte inicial que tinha alguns dados demográficos e uma parte em branco onde você poderia escrever o que quisesse. Foram mais de 72 mil cartas encaminhadas e que depois foram todas indexadas no chamado Projeto Constituição. E é muito interessante ver como que elas expressam algo que havia muito difuso, mas muito claro, de que depois de muito tempo o povo queria participar. Né? O movimento das diretas já, ele conseguiu deixar muito claro que o povo estava na rua. E a presença do povo na rua, essa ocupação performativa, criar uma assembleia do povo na rua, isso gera uma pressão muito forte. Então, quando a Constituinte é estabelecida, e ela é estabelecida com, inclusive, um dever de que as subcomissões fizessem pelo menos de 5 a 8 audiências públicas. E a vivência do dia a dia da Constituinte era que esses corredores aqui estavam sempre cheios de grupos sociais que entenderam que aqui era a casa deles. Quem vem a Brasília atualmente vai encontrar um Congresso Nacional um pouco mais fechado, isolado do povo. Mas eu fui criança aqui em Brasília, eu me lembro que nos finais de semana a gente vinha inclusive para o Congresso para brincar na sede do poder, a gente brincava nas laranjas, né? Então havia uma aproximação do povo, havia uma presença do povo nesses corredores. E a possibilidade de oitivas, não só de movimentos sociais organizados, mas de pessoas que tinham nas suas áreas de conhecimento, no seu ativismo político de época, de décadas, um conhecimento que poderia, sim, né, no movimento negro. A gente teve a presença, por exemplo, de Lélia Gonzalez aqui na Constituinte, falando, explicando, inclusive apontando, fazendo críticas a essas possibilidades. Então, houve uma participação muito forte, quer pelo movimento das ruas, desde as diretas, quer do movimento da sociedade civil organizada, o movimento sindical, o movimento das mulheres que foram determinantes, inclusive, foi o primeiro grupo que organiza a luta pela anistia, foi o movimento feminino pela anistia,
né, o movimento negro, o movimento homossexual. Então você tem o movimento indígena, inclusive, os povos indígenas, né, que se organizam naquele momento ainda em diálogo com o CIMI. A Igreja Católica, que naquela época ainda estava muito forte, a presença das comunidades eclesiais de base. Então houve uma conjunção de fatores, de participação popular, e que vai se manifestar nessas cartas que vêm parar aqui no Congresso, nas emendas populares que poderiam ser apresentadas e no diálogo e na cobrança constante que começou a se fazer pelas notícias que eram divulgadas pela grande imprensa, pela voz da Constituinte, que naquele momento ocupava a voz do Brasil, mas que acabou fazendo com que, mesmo que não houvesse uma representação paritária e que de fato contemplasse, mas que gerasse um constrangimento social de que não era mais possível fazer uma transição pelo alto, uma transição meramente negociada. Era preciso incluir o povo, né? O senhor comentou aqui sobre o Diário da Constituinte, que era uma forma de estar divulgando para a população os acontecimentos aqui. E a gente vai ver agora uma edição do programa Diário da Constituinte que retrata uma sessão solene no plenário da Câmara em comemoração aos 100 anos da Lei Áurea. O programa foi ao ar no dia 13 de maio, há 35 anos, exatamente em 1988, né? Vamos ver então. Vinheta, ilustração do Congresso Nacional. Formas geométricas compõem a bandeira do Brasil. À direita do título, Diário da Constituinte. Lei Áurea, a comemoração. A Constituinte comemora os 100 anos da Lei Áurea. A escravidão continua. Mas os negros dizem que a escravidão ainda não acabou. 13 de maio. Hoje está fazendo 100 anos que a escravidão no Brasil foi abolida por lei. A Constituinte comemorou a data com uma sessão solene. Quem abriu os discursos foi o senador Afonso Arinos. Ele contou a história da escravidão no Brasil e no mundo. Arinos lembrou que antes de ser sancionada pela princesa Isabel, a Lei Áurea foi aprovada pela Câmara. Outro constituinte a falar foi Carlos Alberto Caó, autor da emenda já aprovada, que torna crime inafiançável a prática do racismo. Não estamos a exagerar Carlos Alberto ao Caó, afirmar constituinte PDT, com Rio de extrema Janeiro. convicção que mais do que nunca, hoje no final desta década, a abolição se apresenta como uma obra inacabada, como uma obra incompleta e até mesmo historicamente frustrada. A constituinte Benedita da Silva fez um discurso emocionado. Disse que há 100 anos os negros cantaram e dançaram para comemorar a liberdade, mas até hoje vivem na escravidão. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor. Benedita da Silva, constituinte PT, Rio de Janeiro. Um grito de liberdade! Benedita dá um gole no copo d'água e sai do tribuna. O constituinte Paulo Paim também falou em liberdade e disse o que é ser livre para os negros. Ser livre é ter a nossa identidade étnica e cultural respeitada. Paulo Paim, Ser constituinte livre PT, Rio Grande do é ter Sul. nossa religião respeitada. Ser livre é exercer o direito ao trabalho e a salário digno. Ser livre é poder frequentar uma escola democrática. Ser livre é ter o acesso à terra. A imagem retorna ao Interessante, estúdio. né? Antes de pedir para os senhores comentarem aí, eu quero só lembrar que se você que está aí do outro lado quiser saber mais sobre os 35 anos da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui No na canto sua inferior tela, direito tá há um bom? QR Code. Então, professor Hélio Santos, que coincidência, né? Os 100 anos da Lei Áurea, exatamente durante a Assembleia Nacional Constituinte. É verdade. Infelizmente, o Carlos Caó de Oliveira já não está mais entre nós, mas Paulo Paim, na época deputado, hoje senador, e Benedita da Silva continuam aí lutando. Hélio Santos, doutor em administração. Falávamos antes da baixa participação das mulheres. A prova que a nossa democracia ainda é uma democracia frágil, de baixa intensidade, 28% da população brasileira é formada por mulheres negras, mais de um quarto. E a representação delas é muito pequena. O interessante também é que neste ano, 1988, nós criamos a Fundação Cultural Palmares. Foi um subproduto desse esforço. A Fundação Palmares nasce exatamente durante esse momento e que é, até hoje, uma instituição que está aí. Eu queria, aproveitando, falar desse momento. O Afonso Arinos abre ali
o discurso do 13 de maio. E Afonso Arinos recebeu uma reclamação minha, professor Douglas, dura, porque a lei que ele tinha criado em 1951 tornava o racismo uma contravenção. E eu cobrei dele, na casa dele, quando eu tomei posse, fui lá no bairro de Botafogo, Rua Dona Mariana, não me esqueço. E ele me contou a história. Ele falou, não, professor, vocês agora, quando vier a Constituinte, vocês criminalizam o racismo. E me convidou para me apresentar um homem bem idoso. Era o motorista dele. Foi o meu motorista, foi buscar meus filhos, os rapazes já estavam crescidos, mas foram buscar meus filhos na escola e passou numa sorveteria onde eles queriam ir, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O motorista não pôde entrar, negros não entravam na sorveteria, ele teve que dar o dinheiro às crianças. E quando as crianças comentam isso com Arinos, ele se indigna e vai e faz a lei. Agora, o pior, Douglas, vem depois. Ele era presidente da Câmara dos Deputados, tinha amplo prestígio, ele falou, foi ali que eu percebi que a questão racial era uma questão grave. Vários parlamentares, sobretudo nordestinos, deixaram de cumprimentá-lo, especialmente aqueles que ele entendia que tinha alguma ascendência negra. Isso é para mostrar que a questão racial, sobretudo ali nos anos 50, era algo complexo, né? Mas o que importa é que quando eu vejo aqui, eu fico emocionado de ver o discurso da Benedita, do Paulo Paim, de lá para cá, muita coisa mudou, né? E nós estamos num momento que nós não queremos mais band-aid para curar a fratura exposta. Nós queremos levar o país para um outro patamar civilizatório. É impossível pensar em desenvolvimento apartando a maioria da sua população. Portanto, nós queremos um desenvolvimento com sustentabilidade moral. Porque é exatamente a proposta que nós temos, não é para os negros, é para o Brasil. Esta ideia de sustentabilidade ambiental, social e econômica, elas são fundamentais, mas eu ouso trazer aqui uma quarta perna, sustentabilidade moral. Porque num país com desigualdades do tamanho das nossas, você não pode ter um desenvolvimento com sustentabilidade. Então, ver isso aqui de 88, hoje me projeta uma ideia de que avançamos, professor Douglas, e que temos que agora ir para um outro momento. Professor Douglas, a gente pode falar então que as diferenças políticas, diferenças partidárias, né, aquelas rivalidades que são comuns, que existiam também na Assembleia Nacional Constituinte, elas foram deixadas de lado ou secundárias em relação a esses anseios da população, essa luta por direitos? Não, a gente também precisa perceber, ter uma visão um pouco clara de que ali também se travaram forças progressistas e forças conservadoras. Douglas Pinheiro, era de grande interesse para quem estava no poder e que foi, inclusive, leniente com o regime militar, que essa nova Constituinte não fosse, não os colocasse, não os responsabilizasse por tudo aquilo que havia acontecido antes. Então, não há como a gente negar o caráter, o avanço que essa Constituinte significou, mas não há como a gente esquecer que ali também operaram forças conservadoras, né? A Constituinte, se a gente observar, ela tem duas fases muito claras. Uma fase que a gente chamaria de Constituinte popular, que foi a fase das subcomissões, das comissões, da comissão de sistematização, mas teve uma fase partidária reacionária, um backlash, uma reação de partidos políticos da fase do Centrão, que é um segundo momento da Constituinte. Então, várias questões sobre as quais havia divergência foram legadas para o futuro. Quando não havia um entendimento muito claro, havia uma estratégia, uma válvula de escape naquele momento, que era: coloquemos na forma da lei. Porque assim a Constituição, ao menos idealmente, garante, mas isso fica para um debate posterior. Isso fica para que futuramente as forças se reenfrentem. Então, viver sobre uma Constituição democrática significa também não estar deitado em berço esplêndido a todo momento. Significa reatualizar. E reatualizar é, de fato, redefinir como essa Constituição vai ser interpretada. Porque da mesma forma que há processos de interpretação constitucional que garantem essa inclusão, que garantem a igualdade, que garantem a possibilidade de que as minorias que historicamente sempre foram excluídas possam ser incluídas, porque a sociedade é pré-intérprete dessa Constituição, existem também processos de interpretação que eu chamaria de desconstituintes.
que tentam, de certo modo, acabar com a fortuna que nós acumulamos por essa Constituição. Então, embora nós tivemos avanços, mas as forças que também estavam ali conservadoras permanecem ainda no país. Então, o processo a viver a Constituição de 88 hoje é atualizar aqueles debates, é atualizar aqueles enfrentamentos e, novamente, ocupar o espaço da esfera pública para que, novamente, aqueles debates que estavam ali travados sejam atualizados de maneira cada vez mais inclusiva. Ou seja, quando o Carlos Alberto Caó fala ali na tribuna sobre o racismo e quando, de fato, o racismo passa a ser um crime inafiançável e imprescritível na Constituição e a injúria racial da mesma forma, mas você vai ter essa atualização no decorrer dos anos de que outros grupos que também são discriminados, e aí curioso, professor Hélio, que historicamente também, por exemplo, a omissão legislativa em relação a criminalizar a homotransfobia se vale desse mesmo artigo do racismo, uma reinterpretação de racismo, que significa dizer, não é possível nesta democracia que qualquer grupo se diga hegemônico a ponto de querer exterminar um outro. Então, esse acúmulo dessa luta do movimento negro acabou servindo como um grande guarda-chuva para todos os movimentos que são historicamente considerados como subservientes, subalternos, excluídos, e é uma forma de afirmar hoje a vivência da Constituição é novamente lutar por essa inclusão nas interpretações que são feitas em relação a pessoas negras, em relação a mulheres, em relação à população LGBT, em relação aos povos indígenas. Cassiana, afirma com a cabeça. Eu queria só para a gente, daqui a pouquinho eu passo para o senhor, a gente vê mais um trecho dessa sessão solene que celebrou os 100 anos da lei que aboliu a escravidão no Brasil, porque ela terminou com a apresentação de um grupo de capoeira no Salão Negro do Congresso Nacional. Os deputados negros afirmaram que a Constituinte era também um momento de reflexão, e aí autoridades, artistas e os movimentos sociais participaram dessa homenagem. Foi bem bonita, vamos ver. Vinheta, ilustração do Congresso Nacional, formas geométricas compõem a bandeira do Brasil, à direita do título, Diário da Constituinte. Participaram também da sessão embaixadores, ministros, representantes da igreja, artistas e representantes de movimentos contra a discriminação racial. Não há pior discriminação que vitima também os negros do que os baixos salários, a má distribuição de renda e a miséria. De forma que foi uma reunião extraordinariamente expressiva, porque além dos fatos históricos relembrados, se deu essa significação. Esse é mais um dia de reflexão. É um dia para nós refletirmos exatamente durante esses 100 anos o que aconteceu. Nós vemos que nós estamos no mesmo momento de há 100 anos passado, com as mesmas dificuldades, o mesmo racismo, preconceito, a mesma coisa que nos proibindo de nos integrarmos a uma sociedade brasileira. Falta, por exemplo, uma maior ascensão negra em cargos eletivos, melhores oportunidades negras assim, na periferia, que é muito abandonada, principalmente na Bahia, onde eu vivo, tem um setor muito perigoso. Existem periferias que é totalmente abandonada, não somente pelo governo municipal e estadual, mas em termos das esferas federais. Nós aqui estamos lutando por uma democracia social, por os direitos de igualdade do negro, do índio e, por que não dizer, do branco. E queira Deus que o próximo aniversário da abolição, pelo menos daqui a um decênio, que as coisas estejam melhores, com muitos mais negros dentro do sistema, dentro do poder e dentro do governo. E assim a ascensão social melhor daqueles que clamam por justiça num país onde o negro é a base. A comemoração pelos 100 anos da Lei Áurea acabou no Salão Negro do Congresso, com um show de capoeira. No Salão Negro, ao centro de uma roda, 2 homens lutam capoeira. Na roda, pessoas assistem, batem palmas e tocam instrumentos. Não é ódio, nem rancor. Apenas um grito de liberdade! Outros 2 homens estão no centro da roda. A imagem retorna ao estúdio. No canto inferior direito há um QR Code. Então, mais uma vez, eu quero te lembrar que se você quiser saber mais sobre os 35 anos da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Vou passar então para o senhor, professor, o senhor queria falar alguma coisa? O professor Douglas fez uma observação extremamente pertinente
como a abertura do movimento negro franqueou a participação de outros. Hélio Santos, doutor em administração. Eu lembro das cotas. As cotas nas universidades é uma reivindicação do movimento negro, mas, simultaneamente, todo mundo que critica a cota racial não sabe que tem as cotas sociais. Todos aqueles alunos brancos e asiáticos que vêm da escola pública têm o mesmo direito, né? E a mesma coisa também em relação ao grupo homossexual. Eu gosto de ver aqui a capoeira e lembro, professor Douglas, que o Código Penal de 1890 criminaliza a capoeira, né? A capoeira hoje está em mais de 150 países. Os estrangeiros ficam assim extasiados. Como é que eu pratico um esporte em que eu me preparo fisicamente, com danças sensuais, eu me divirto? Essa é uma invenção negra. Então, é bastante interessante, né? E eu vi ali a reclamação também de um ativista baiano. Eu quero dizer que a Bahia continua a mesma coisa. A Bahia ainda é uma região extremamente violenta, uma região de maioria negra, e é uma região ainda em que a periferia tem um componente muito parecido com este aí citado há 35 anos atrás. Nós ainda não avançamos como deveríamos, a despeito de toda essa ideia folclórica da beleza baiana, que é uma beleza negra. É bastante saudável ver esse momento aí e ele me anima muito, né? Ele me anima muito, porque nós avançamos e eu creio que o Brasil definitivamente, professor Douglas, se compenetra de que não é possível essa ideia do Brasil potência, do Brasil gigante, sem a inclusão de todos. Ninguém pode impunemente desperdiçar talentos. O Brasil só tem uma área em que a população negra está, em que realmente se investe, é no futebol. Fomos campeões do mundo 5 vezes e fomos vice mais 2, disputando com europeus bem alimentados, com autoestima positiva. Nós queremos esse investimento em todas as áreas. E eu penso que nós estamos vivendo esse momento. Houve uma instalação de um pacto pelo combate às desigualdades, que poderia ter outro nome. É um pacto a favor do desenvolvimento com sustentabilidade moral. Não é possível desenvolvimento com desigualdade. E a desigualdade que o Ulisses Guimarães disse ali dos salários, isso você não lembrou. A desigualdade no Brasil tem cor e também tem sexo. Então, é nesse sentido que a gente pensa que o Brasil deve caminhar daqui para frente, entendendo que tem que aproveitar todos os seus talentos, né? O Brasil é uma riqueza diversa, recebemos todos os grupos europeus, 1.500 etnias existiam aqui em 1500, recebemos a maior imigração japonesa, mas hoje nós hierarquizamos esses grupos. É hora de fazer com que essa riqueza saia da boca da antropologia oficial e se torne num ativo intangível forte, que é essa diversidade brasileira que até hoje não foi utilizada no seu potencial, porque somos ainda um país muito racista. Temos que reconhecer isso. A gente vai caminhando para o final, infelizmente, porque essa conversa está muito boa, mas eu vou deixar aqui alguns minutos para os senhores fazerem as considerações finais, acrescentarem algo que talvez eu não tenha perguntado e também, assim, sintetizando, começando pelo senhor, professor Douglas, de uma forma geral, qual que a gente pode dizer que foi o legado, o maior legado desse período, né? Não só da Constituição de 88, que está ali concretizada nas letras, né, da Carta Magna, mas desse período todo, de toda essa movimentação, dessa participação popular, qual o grande legado que a gente pode olhar para trás e comemorar? Professor Hélio, eu me recordo muito de Beatriz Nascimento, quando ela vai analisar como que a realidade da população negra no país ainda é um contínuo de resistência dos quilombos. Douglas Pinheiro, professor de Direito, UNB. Eu me lembro de Abdias, quando ele vai dizer propor aquela república quilombista. Né? E me recordo de quem hoje está na universidade também pesquisando como que o quilombo é uma força constituinte. Quando a gente fala em constituinte, a gente está pensando na possibilidade de insurgência, na possibilidade de romper com uma tradição. A constituinte pode ser tradição e inovação simultaneamente, que são forças que estão em disputa. Não necessariamente a tradição é algo ruim, se nós estamos falando na tradição de garantir direitos já adquiridos.
Né? A inovação, se quer romper com isso, ela não é uma inovação necessariamente boa, mas esse jogo de forças de tradição e inovação, ele esteve muito presente na Constituinte. Então ali, ao mesmo tempo, houve um acúmulo de experiências dos movimentos sociais, de luta, de diálogo, de participação e de interferência no poder, que foi muito válida, ou seja, ele incrementou em grande parte a presença do povo na esfera pública. O que se dizia que às vezes o brasileiro não gostava de política ou de que política não se discutia, eu acho que desde a Constituição, desde a Constituinte, a política passou a ser de fato algo que está no nosso cotidiano, que está no nosso dia a dia e que a gente precisa sim debater, né? Mas também há uma inovação. A inovação da insurgência desses movimentos sociais que passam a ser considerados como atores políticos do presente. Não há como mais negligenciar, não há como mais garantir um elitismo constitucional. A Constituição não é feita apenas por juristas. A Constituição não pode ser apenas um fazer técnico. A Constituição é um fazer popular. E esse fazer popular ainda está aberto. Ou seja, nós não estamos falando apenas de uma Constituição como um fato dado passado. Nós estamos falando de um texto que é aberto e que ainda permite novas inclusões, permite novas concretizações para que efetivamente aqueles princípios de garantir uma sociedade justa, desenvolvida e igual se materialize cada vez mais. Isso, professor Hélio. Olha, eu espero que esse ponto de vista possa ter ajudado as populações mais jovens para entender a efervescência que foi esse momento constituinte, em que os jovens tiveram uma participação importante. Eu penso, professor Douglas, Tassiana, que nós temos que realmente calibrar os nossos sonhos. Nós temos que pensar aquilo que não foi pensado nem feito. Hélio Santos, doutor em administração. Eu convoco a população para ideias disruptivas, né? E que a gente possa levar o nosso país para um novo patamar civilizatório, né? Já que nós sempre estivemos entre os 10 mais ricos, que nós saiamos desse grupo dos 10 mais desiguais. Eu penso que trata-se disso, né? Celebrar esses 35 anos, nós temos muita coisa ainda a fazer, mas eu acho que esse programa trouxe alguns eventos históricos que pode fazer com que a população mais jovem, que não tinha nascido naquele momento, possa entender o que foi a conquista da democracia. A Constituinte realmente não foi a ideal, mas nós vimos de 21 anos de ditadura militar. Eu sei que algumas concessões foram feitas, mas nós saímos daquele período terrível. A ditadura militar no Brasil terminou como deveria terminar. O último presidente general, não passou a faixa para José Sarney. Saiu pelas portas do fundo. Eu acho que foi uma maneira adequada de fechar um período, né, em que as diretas já, na verdade, trouxe coisas importantes. Toda essa ebulição, ela foi rejeitada, né? Direta já foi um movimento popular que queria as eleições diretas para presidente da República, mas em compensação conseguiu eleger Tancredo Neves indiretamente, terminou com a ditadura militar. Sarney convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que resulta na Constituição Federal de 1988, que é o que nós temos. Se há dificuldades com ela, sem ela nós não temos o que fazer. Portanto, foi um prazer ter estado aqui. Espero que os mais jovens tenham aproveitado as lições trazidas aqui pelo Dr. Douglas, por você e por esses depoimentos. Foi uma satisfação ter estado aqui com vocês nessa manhã. E pelo senhor, professor, claramente. Testemunha ocular, né, dos acontecimentos. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer também tê-los aqui com a gente. Eu recebi nesse primeiro episódio do Ponto de Vista que trata dos 35 anos da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, Hélio Santos, doutor em administração e militante do movimento negro, e Douglas Pinheiro, professor da Faculdade de Direito da UNB e doutor em Direito, Estado e Constituição. Você pode rever este ponto de vista na programação da TV Câmara ou pelo nosso portal na internet no câmara.leg.br. Procure também o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Vai lá, curta e compartilhe também. Agradeço a sua audiência e até o próximo Ponto de Vista. A imagem expande, os créditos sobem na tela.
Deputados, Brasília 2023.